Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, vem à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler então do versículo 19 até o versículo 24. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, nós temos aqui uma porção muito rica da Escritura. O Evangelho de João, na sua totalidade, ele representa muito na revelação do Novo Testamento, na revelação de toda a Escritura. João tem um ministério um tanto diferenciado dos demais evangelistas, de Mateus, de Marcos, de Lucas, e também um tanto diferenciado do ministério de Paulo, também de Pedro. João era aquele de quem fala o Evangelho, o discípulo amado, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Mas ele não era assim, tão espiritual quanto se parece pelos seus escritos. Mas diz a Bíblia que ele e o seu irmão Tiago eram chamados de filhos do trovão, apontando para o seu caráter, para a sua índole, apontando para o tipo de pessoa e de natureza que ele tinha. Uma pessoa que logo queria agir ou reagir de uma maneira muito explosiva. É tanto que há um exemplo que poderíamos citar para termos a noção ainda pálida do caráter, da natureza, da índole, da tempestuosidade que havia na alma de João, que numa ocasião em que eles entraram numa cidade para anunciar a Jesus, é dito que as pessoas ali o rejeitaram, e eles perguntaram para Cristo, então, João particularmente, se Jesus não queria que eles orassem para Deus mandar fogo do céu e consumir com toda aquela cidade, fazer desaparecer aquele povo, aquela cidade, porque era assim que ele pensava, era assim que ele agia,
impetuoso, cheio de justiça própria, uma natureza forte. Mas ele foi alguém que, de tanto permanecer ao lado de Jesus, de ter comunhão com o Senhor, de ouvir ao Senhor, de ser tocado pelo Senhor, ele foi compreendendo algo que poucos ainda hoje conseguem perceber, que é o verdadeiro sentido de uma vida com Deus. E eu quero confessar aos irmãos que de 2 dias para cá, ontem principalmente, eu fui tocado por um sentimento muito forte, e eu pensei muito, eu refleti muito sobre nós como igreja aqui, nós como este ministério. Minha preocupação não se estendeu muito para além daqui, para outras pessoas, mas eu pensava sobre a nossa verdadeira condição de igreja, de discípulos, de adoradores que somos, de servos que nós somos, de discípulos que nós somos, em função deste contraste do que a Bíblia ensina sobre um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo, e em relação a esse século em que nós vivemos, a essa tradição forte que nos traz uma bagagem, uma construção de religião e de compreensão das coisas de Deus, que é totalmente oposta ao que a Bíblia diz. Este mundo, queridos, ele traz uma carga, uma tradição, uma cultura que está impregnada em nós de maneira tal que muitas vezes nós não somos ao menos capazes de perceber. Muitas vezes procedemos de uma maneira, considerando que aquela maneira é a maneira de Deus, é o modo de Deus, achando que estamos fazendo o melhor para Deus, ou achando que estamos fazendo o tudo para Deus que poderíamos fazer, e às vezes estamos muito aquém, não porque Deus exige mais, mas é porque talvez o que nós estamos dando não é aquilo que o Senhor quer receber. O que estamos fazendo não é aquilo que Ele quer que nós façamos. Do modo como estamos procedendo, não é aquilo que Ele quer que nós realizemos como igreja. E não podemos nos esquecer de algo, que a nossa cultura de cristãos é uma cultura primariamente católica, apostólica, romana. Não podemos nos esquecer disso. E que ainda que teve então a reforma protestante, e que a maioria de nós somos frutos dessa reforma, mas que ainda se traz lá das raízes romanas, uma maneira de culto, uma maneira de compreender a vida cristã, ainda nos moldes do ritualismo, nos moldes daquilo que se faz de uma maneira coletiva, nas reuniões oficiais da igreja. E então se trava uma luta entre aquilo que Deus quer e aquilo que nós somos. E para vencermos, para sermos aqueles de quem a Bíblia fala, cristãos vencedores, no livro do Apocalipse, precisamos ser aqueles que conseguem discernir a era em que nós vivemos, em que nós somos capazes de discernir o que é a religião deste século, o que é o cristianismo deste século, não olhando para coisas exteriores, mas olhando para as coisas interiores dessa religiosidade, do que a Bíblia chama de espírito de Laodiceia, uma igreja que antes fora fria ou quente, mas sendo ela morna, é algo que cria ânsia de vômito no próprio Senhor. Como ele diz, estou a ponto de vomitá-los da minha boca, diz o Senhor. Então, nesse sentido, os escritos de João, o ministério de João, ele é muito pertinente, porque João, ao escrever, ele trabalha exatamente na perspectiva da religião. Ele consegue discernir essa religião humana, ainda que esteja toda constituída por preceitos divinos. Vocês entendem o que significa isso? Mesmo sendo uma religião constituída por preceitos divinos, mas pode, do mesmo modo, ser uma religião por não fazer parte do coração daquele que crê naquilo que pratica. Então João, ele pode perceber isso, e ele vai nos mostrar a perspectiva da religião judaica.
E olha que a religião judaica, dentre todas, é a mais pura, tratando-se de religião. Por quê? Ora, porque todos os seus preceitos, as suas leis, os seus ritos, os seus cultos, as suas festas, todos os procedimentos, as alianças, os louvores, os cantores, os sacerdotes, as indumentárias, as festividades, os feriados, estavam todos ali como resultado de uma revelação que o próprio Deus deu a Moisés e aos profetas. Então eles poderiam argumentar assim: ora, nós estamos aqui neste rito porque Deus nos mandou praticar este rito, e está aqui escrito na lei e ratificado pelos profetas, então estamos fazendo aquilo que nos foi ordenado. Ora, João consegue perceber, mesmo nessa religião tão pura, um afastamento enorme da pessoa de Deus. Por outro lado, ele não somente consegue perceber o aspecto negativo da religiosidade, da religião, mas João, ele consegue tocar naquilo que é essencial de uma vida com Deus. João fala sobre a vida eterna. Se vocês lerem o seu evangelho e ler as suas epístolas, principalmente a sua primeira carta, vocês poderão perceber com clareza como que João insiste em revelar uma pessoa. Ele começa no capítulo 1 de João, falando que o verbo que se fez carne, e o capítulo 1 da sua epístola também, ele começa dizendo que o verbo de Deus, que é a palavra de Deus, que é Cristo que se encarnou, que foi visto por eles, que foi tocado por eles, que foi ouvido por eles, aquele com quem eles tiveram um contato pessoal. Ele começa a revelar que essa pessoa é Deus. Então ele revela uma pessoa. Ele diz: o verbo era Deus, e o verbo que é Deus se fez carne. Então observa que ele está tratando de uma pessoa e não de doutrinas. Ainda que a pessoa do Filho envolva doutrinas, mas muito além das doutrinas, o Senhor nos convida a crer no seu nome, a crer na sua pessoa, e nos convida então a um relacionamento com essa pessoa, a quem João chama de vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João, ele percebe de um lado o que é a religião representa, os males que ela causa, o engano que ela produz, a falsa satisfação que ela traz, e do outro lado ele fala de uma pessoa maravilhosa, que é Cristo, com quem nós devemos ter um verdadeiro relacionamento e uma verdadeira vida de comunhão, que é a verdadeira vida com Deus. Mas para entender essas coisas, nós trouxemos os irmãos para esse texto de João capítulo 4, em que nós temos aqui a história de uma mulher cujo nome não é registrado, apenas chamada de mulher samaritana. E eu queria trazer como versículo fundamental, que vai determinar o que nós falaremos esta manhã, o versículo de número 23, que nos diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você é um adorador do Pai? Diga amém. Você é um adorador do Pai. Você deseja, de fato, ser um daqueles que, de quem é dito, verdadeiros adoradores? Alguém diz assim: não, eu sou um adorador verdadeiro. Eu sou porque eu sou sincero naquilo que eu faço. Eu sou um verdadeiro adorador porque tudo aquilo que eu faço com muita verdade. Eu sou uma pessoa que não estou enganando a ninguém, não estou brincando. Então eu vou aos cultos de domingo, vou aos cultos de sábado, e então eu sou um adorador verdadeiro. Por que eu não seria
um verdadeiro adorador. Então esse capítulo 4 de João, ele nos revela algo sobre o verdadeiro adorador. É um capítulo que vai nos trazer uma revelação do que seria uma falsa adoração, ou um falso adorador, de um verdadeiro adorador e uma verdadeira adoração. Se o Pai procura verdadeiros, é porque há falsos. Não que sejam falsos no coração, que estejam enganando alguém, hipocrisia, não. Mas o texto é que deve nos servir de paradigma para se definir o que é o verdadeiro e o que é o falso. Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. Não que sejam falsos no coração, que estejam enganando alguém, hipocrisia, não. Mas o texto é que deve nos servir de paradigma para se definir o que é o verdadeiro e o que é o falso. Cuidado para você não estar pensando: eu acho que o fulano, o irmão fulano, ele deve ser um falso adorador. Não pense assim. Até porque talvez o seu paradigma não seja o que a Bíblia nos traz. A sua concepção talvez não seja o que a Bíblia está a nos mostrar aqui. E aqui nós temos um caso de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Eu não quero ser repetitivo, até porque os irmãos já conhecem o texto, mas permita-me tocar em alguns pontos cruciais deste encontro, alguns aspectos de extrema importância, que sem esse conhecimento nos faltará o necessário para se compreender o que é o verdadeiro adorador. Vê-se aqui a figura de uma mulher cujo nome não é apresentado. Interessante é que no capítulo anterior há a figura também de alguém que se encontrou com Jesus, de um homem chamado Nicodemos. Capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. Capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Então nós temos um encontro de Jesus com um homem, em seguida com uma mulher. E o contraste não para por aí, porque o homem com quem Jesus se encontra é um homem religioso. E não somente um homem religioso, mas um homem moralmente religioso. Um homem cuja vida era exemplo. Um homem cuja vida era modelo. Um homem que era guia da nação de Israel. Um líder. Alguém que tinha um conhecimento, pelo menos um conhecimento aparente do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que se tinha então. Então, um homem para quem todos olhavam como um modelo de vida espiritual, um homem moral. Em seguida, nós temos a mulher, que sendo ela mulher, não é homem, já daí começa as diferenças. Uma mulher, por ser frágil, por ser fraca, porque o sexo feminino representa a fragilidade, uma vez que a própria Bíblia nos diz que a mulher é a parte mais frágil. E não somente uma mulher frágil, mas temos aqui uma mulher, de certo modo, imoral para uma sociedade. Para o seu tempo, então, uma mulher de quem é dito que já tinha tido 5 maridos, e agora tinha um 6º, e esse que ela tinha no momento não era dela. E agora uma mulher que busca num poço água para matar a sua sede. Não fique com seus olhos pensando neste poço e nesta água, mas entenda que
Tanto este poço quanto esta água tem uma representação muito grande que hoje pode ser a sua experiência. Você talvez possa ter um poço espiritual que você elegeu para dele matar a sua sede espiritual. A mulher, então, representa o homem caído, pecaminoso, na busca de uma satisfação de suas necessidades. É o homem desesperado, que tem necessidades interiores, necessidades espirituais, e que ele então precisa de alguma maneira saciá-las. Todos os homens buscam a Deus, da sua forma, do seu modo. Até aqueles que dizem não crer em Deus, estão procurando alguma filosofia que lhe faça melhor, ou melhor do que os outros, ou que lhe satisfaça, que lhe convença, e então ele possa gozar de alguma satisfação, mesmo que esta seja uma satisfação temporal. Mas essa mulher samaritana, então, ela é símbolo do homem desesperado, do homem vazio, que precisa de Deus e que busca Deus. Só que ela buscava num poço, como Jesus fala que aquela água que ela bebia, matava a sede, não matava? Matava, mas não resolvia o seu problema, porque logo aquela água acabava, a sede retornava, e ela tinha necessidade de novo, de voltar àquele poço, e de novamente pegar água, buscar água, e voltar para sua casa, ao meio-dia, o horário que ela ia, a hora sexta, nos calores escaldantes do meio-dia, naquele ritual, naquela continuidade incessante, que não lhe resolvia o seu problema verdadeiro, e que lhe fazia uma mulher frustrada. Então cada aspecto da vida desta mulher, numa somatória, representa o homem, que por mais sincero que seja, por mais que busque, não tem o seu problema, do seu espírito, da sua alma, do seu coração resolvido. E essa mulher, ela tinha alguma coisa de religiosidade nela. Ela, por ser uma mulher samaritana, ela fazia parte de um povo que eram dissidentes dos judeus. Eram judeus, na verdade, que por ocasião do cativeiro que eles sofreram, o cativeiro assírico, quando a Síria então levou cativo muitos do reino de Israel, então muitos de Israel ainda permaneceram ali em Samaria, e aquela terra então foi povoada por estrangeiros. Vieram egípcios, vieram babilônicos, pessoas de outras terras, de outras nacionalidades, e que vivendo ali com aquele remanescente de Israel, acabaram-se por contrair casamentos uns com os outros. Então era um judeu ou um israelita que se casou com uma egípcia, ou que se casou com de uma outra nacionalidade, que foram constituindo ali uma raça mista. E os filhos que agora nasciam desses casamentos mistos eram agora, por um lado, israelitas, por outro lado, egípcios. Então estavam um sangue misturado, uma raça misturada. Quando foi, preste atenção, por ocasião do retorno daqueles que vieram do cativeiro babilônico e daqueles que vieram do cativeiro egípcio, que eles retornaram para suas terras, tudo estava muito bem, até que os judeus começaram a reconstruir o templo em Jerusalém. Aí logo os samaritanos, que eram agora uma raça misturada, mas que tinham alguma coisa de judeu, mas que tinha alguma coisa de egípcio, de outras raças, eles procuraram então os judeus lá em Jerusalém e falaram assim: olha, nos permita edificar esse templo com vocês. Queremos reconstruir com vocês, porque assim nós participamos do trabalho e poderemos também adorar juntamente com vocês a Deus, né? Afinal, nós temos todos o mesmo Deus, né? A mesma esperança do Cristo que haverá de vir. Então, somos irmãos. Então, por que manter essa divisão? Vamos nos unir, vamos. E aí os judeus falaram assim: não, vocês são uma raça mista. Vocês contaminaram o nosso sangue,
contraindo casamentos e gerando filhos de outros povos, e portanto nós não temos aliança nenhuma com vocês. E aí criou-se esse problema racial entre judeus e samaritanos. De sorte que os samaritanos agora eram vistos como um povo impuro, um povo sem Deus, um povo apostatado, desviado, para quem Deus não olhava mais, segundo a concepção dos judeus chamados puros, uma raça pura. Mas o que aconteceu então? Os samaritanos falaram: já que vocês não nos permitem adorar, então acabamos de ter uma revelação. Deus nos revelou que Ele rejeitou vocês e rejeitou o templo de vocês, e que Ele nos elegeu como o povo dele, e Ele nos mandou construir um outro templo, agora neste monte de Gerizim, e Ele disse que Ele vai habitar aqui, no nosso templo. Os judeus falaram: deixa de besteira, Deus escolheu essa terra, e Ele revelou a planta do templo a Moisés, e é aqui que Ele vai habitar. Não, Ele vai habitar em Gerizim. E aí a contenda religiosa já estava feita, e daí não tinha mais limites, de sorte que um judeu nem ao menos tocava em território de samaritanos. Eles não entravam em terras de samaritanos, eles não conversavam. E é nesse cenário, nesse contexto, que Jesus aparece. E a Bíblia diz então que Jesus manda seus discípulos comprarem comida e adentra em território samaritano, numa cidade chamada Sicá, onde tem um poço chamado Poço de Jacó, e é dito na Bíblia que era necessário que Jesus entrasse naquele lugar, que ele passasse por Samaria. É lógico que não era necessário por questões geográficas. Afinal, se os judeus não passavam em terra samaritana, havia outros caminhos, mas era necessário por dois motivos. Primeiro, porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher. Jesus queria salvar aquela mulher. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque este registro precisaria de estar aqui na nossa Bíblia por sua causa e por minha causa. E através dessa experiência nós hoje poderemos mudar em muito. Jesus chega àquele poço, se assenta com sede, e a sede de Cristo ali, ela é muito mais simbólica do que real, ainda que houvesse a sede verdadeira, mas por detrás da sede real e física, havia a sede invisível e espiritual, que era a sede de almas, de pessoas, de corações. O Senhor então, ao ver aquela mulher chegando com aquele cântaro nas costas, aquela mulher cansada, sabe aquela vida cristã cansada? Sabe aquela vida cristã que você faz e você vem e você acontece, mas parece que, não sei, alguma coisa está faltando que nós não sabemos dar o nome para essa coisa. Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, vem à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços abri eu encontrei. É o amigo que tanto procurava.
quem você não dá.